boa tarde. Então, hoje nós vamos dar início aqui ao capítulo 6, Potenciação e suas propriedades. Vocês já viram no sexto ano a iniciação de potenciação, né? Aqui no nosso livro conta uma historinha da Torre de Hanoi, né? Num outro momento, quando a gente tiver mais tempo, a gente vai fazer essa brincadeira desse joguinho aqui, tá? Mas o que eu quero aqui que vocês gravem é relembrar as propriedades de potência, né? Então, aqui nós temos aqui a propriedade da multiplicação e a propriedade da divisão. A da multiplicação, qual é? É que quando a gente tem bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes, né? Vocês já viram isso, né? Você já estudou, tá falando aqui no livro. E a propriedade da divisão, que é essa daqui, também de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, são essas duas propriedades que vocês aprenderam lá no sexto ano e que agora a gente está retomando, tá? Então, aqui eu vou querer que vocês façam como tarefa essas duas atividades. Eu vou fazer aqui a letra A só para a gente dar uma relembrada, né? Então, ali, ó, eu tenho ali 3 elevado à sétima potência vezes 3 ao quadrado. Então, como que a gente calcula potência de bases iguais, de multiplicação de bases iguais? A gente conserva a base, então eu vou fazer a letra A aqui. Então, vai ficar 3, eu conservo a base e eu vou somar os expoentes. O primeiro expoente é 7 e o segundo expoente é 2. Então, vai ficar 3 elevado a quanto? 7 mais 2, 9. Aqui nesse exercício, não está pedindo para calcular a potência, está pedindo somente para completar as igualdades, escrevendo o produto na forma de potenciação. Então, eu vou utilizar a propriedade da multiplicação, que é conservar a base e somar os expoentes. Só isso, não vou calcular essa potência. Tá? Então, vocês vão fazer isso para todas as letrinhas. Conserva a base, soma os expoentes. Tudo bem? Na outra página, é a mesma propriedade, que são de bases iguais, só que agora não é mais multiplicação de bases iguais, e sim divisão de bases iguais. Então, a forma de resolver qual é? Conserva a base, então aqui no caso da letra A, eu tenho ali 3 à quarta dividido por 3 ao quadrado. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Nessa letra A aqui, eu vou conservar a base, que é 3, e vou subtrair os expoentes. 4 menos 2, que vai dar 3 ao quadrado. 4 menos 2, 2. Mesma coisa, não está pedindo para calcular a potência, está pedindo somente para escrever na forma de potência aplicando a propriedade. Então, propriedade da multiplicação de bases iguais, propriedade da divisão de bases iguais. Conserva a base, soma os expoentes quando for multiplicação. E conserva a base e subtrai os expoentes quando for divisão. Tudo bem? Então, vocês vão fazer esses exercícios aqui, tá? Da página 460 e 461, somente conservando a base, somando quando for multiplicação e subtraindo os expoentes quando for divisão, tá? Depois, nós vamos entrar numa nova propriedade, que é a terceira propriedade da potência, tá? Qual seria essa terceira propriedade da potência? É a potência de potência. Ó, agora você vai conhecer uma nova propriedade, a potenciação de potenciação. Então, o que é isso? É quando a gente tem potência de potência, nós vamos simplesmente conservar a base e multiplicar os expoentes, tá? Então, aqui, ó. Nessa questão número 5, na letra A, está falando, verifique se essa relação é válida para os seguintes casos. Aí tem lá na letra A, 5 ao quadrado elevado ao quadrado.
que eu teria que fazer? Multiplicar os expoentes. Então, aqui, ó, nessa letra A aqui, é como tá assim, ó, 5 ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu tenho potência de uma outra potência, eu vou multiplicar esses expoentes. Então, vai ficar 5. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 5 à quarta, tá? Então, essa é a terceira propriedade da potenciação e é uma coisa nova para vocês. Lá no sexto ano, vocês aprenderam somente as duas propriedades de bases iguais, a de multiplicação e a de divisão. Agora, essa terceira propriedade é a potência de potência. Então, quando eu tenho um termo elevado e elevado a um outro termo, eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes, tá? Então, eu vou fazer com vocês o exercício número 1 da próxima página, que ali nele a gente desenvolve todas as três propriedades. Então, aqui, ó, o exercício número 1 tá falando assim: aplicando as propriedades estudadas até aqui, reduza a uma só potenciação. Então, aqui nesse caso, também não está pedindo para calcular a potência, está pedindo somente para reduzir. Então, aqui, ó, na letra A, 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 7. Eu tenho o quê? Multiplicação de bases iguais. O que eu tenho que fazer? Na letra A, conservo a base, somo os expoentes. Então, 5, que é a base, e somo 2 mais 7, que vai dar quanto? 9. Então, 5 à nona. Na letra B, eu tenho uma divisão de bases iguais. 3 elevado a 5 dividido por 2 ao quadrado, na letra B. Então, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, vai ser 5 menos 2, que vai dar 3 ao cubo. 5 menos 2, 3. Na letra C, eu tenho aqui outra divisão escrita de forma diferente, tá? Na forma fracionária. 9 elevado a 8 dividido por 9 ao quadrado. A forma de resolver é a mesma. Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, vai ser 8 menos 2, que vai dar 9 elevado a 6. Tudo bem, então, pessoal? Então, é só aplicar as propriedades de bases iguais quando for multiplicação, conserva a base e soma. Bases iguais quando for divisão, conserva a base e subtrai, tá? Continuando. Na letra D, eu já tenho a terceira propriedade, que é a de potência de potência. Então, eu tenho lá menos 3 elevado ao quadrado e elevado à quarta potência. Então, ó, por que tá o colchete depois o parênteses? Porque o número é negativo. Então, eu tenho um número negativo dentro do parênteses elevado ao quadrado. E tudo isso elevado à quarta potência. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou conservar a minha base e multiplicar os expoentes. Então, a base é menos 3 e eu vou multiplicar 2 vezes 4, 8. Então, ficou menos 3 elevado a 8, tá? Não tá pedindo para calcular a potência, tá pedindo somente para reduzir a uma só potenciação e aplicar uma das três propriedades que a gente já aprendeu. Na letra E, eu tenho lá multiplicação de bases iguais. Todas as bases são 5, é o número 5. E os expoentes M, P e N. Então, eu vou somar M mais P mais N. Dá para somar isso? Não, são incógnitas. Então, fica assim, 5 elevado a M mais P mais N. Porque eu apliquei a propriedade da multiplicação de bases iguais. Conservei a base e somei os expoentes. Tudo bem? Continuando. Letra F.
é uma divisão. X à quarta dividido por x. X à quarta dividido por x. Conserva a base que é x. Como é uma divisão, subtrai os expoentes. 4 menos 1. Quando não tem nada, é 1. Então, 4 menos 1, que vai ficar x ao cubo, né? 4 menos 1, 3. Na letra G, eu tenho potência de potência. 2, aliás, x ao quadrado elevado novamente à quinta. Então, eu tenho x ao quadrado, tudo isso elevado à quinta potência. Então, eu tenho potência de potência. Então, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 5, 10, tá? Continuando. Letra H. Na letra H, eu tenho divisão de bases iguais. Olha lá, a minha primeira potência é menos 2 elevado à sexta. Aí tá o sinalzinho lá de dividido, né? Tá o sinalzinho lá de dividido. Novamente, menos 2 elevado a quanto? A quinta. O que eu tenho que fazer? Conservar a base, que é menos 2, subtrair os expoentes. 6 menos 5, 1. Eu posso colocar o 1 ou não, porque a gente não usa colocar o expoente 1, tá? Mas se quiser colocar, também tá certo. Ou então, somente o menos 2, porque 6 menos 5 é 1, menos 2 elevado a 1 é menos 2 mesmo. Tudo bem? Vamos lá agora para a letra I. Letra I tem ali uma multiplicação de bases iguais e eles estão também elevados a outra potência. Então, eu tenho lá 2 à quarta vezes 2 à terceira, tudo isso elevado ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? A gente aprendeu na matemática que primeiro resolve os parênteses, não é? Então, aqui, dentro do parênteses, eu tenho multiplicação de bases iguais. Conservo a base, somo os expoentes. 4 mais 3, 7. E tudo isso ainda continua o quê? Elevado a 2. Então, a resposta final vai ser 2. E agora, potência de potência, terceira propriedade, faz o quê? Multiplica os expoentes. 7 vezes 2, 14. Então, a resposta é 2 elevado a 14, tá? Vamos para a próxima letra. Letra J. Na letra J, novamente, eu tenho aqui divisão. 3, letra J. 3 elevado à sexta, dividido por 3 elevado a 5, vezes 3 elevado ao cubo. Então, aqui eu posso fazer por partes, para não confundir. Então, aqui, ó. Aqui eu não tenho uma divisão de bases iguais, eu conservo a base e subtraio. 6 menos 5, 1. Então, é como se tivesse ficado só o 3. Vou colocar o 1 aqui só para não confundir. E vou continuar. Vezes 3 elevado à terceira. Então, eu resolvi essa divisão aqui. Conservei a base, subtraí os expoentes. E aqui eu permaneci. Agora, eu vou fazer essa segunda etapa. Então, agora eu tenho o quê? Multiplicação de bases iguais. Conservo a base 3 e somo os expoentes. 1 mais 3, 4. Se não tivesse nada aqui, eu subentenderia que também é 1. 1 mais 3, 4. 3 à quarta é a resposta final, tá? Vamos para a letra K. Na letra K, eu tenho uma divisão de bases iguais. Então, tem 7 oitavos dividido por 7 quintos, e tudo isso está elevado à potência de 3. Então, novamente, eu vou por partes. Primeiro, eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses, eu tenho uma divisão de bases iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes. 8 menos 5, 3.
Tudo isso ainda continua elevado a 3, cair na terceira propriedade. Potência de potência. Conserva a base 7 e multiplica os expoentes. 3 vezes 3, 9. Essa é a resposta final, tá? Não está pedindo para calcular a potência, está pedindo somente para reduzir em uma só potenciação. Agora, letra L. Letra L, eu tenho multiplicação de bases iguais e de potência por potência. Eu tenho lá m elevado à quinta potência vezes m elevado ao quadrado, tudo isso elevado à quarta potência. Então, vamos resolver o quê? Na matemática, sempre a gente aprende resolver o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses, eu tenho a primeira propriedade, multiplicação de bases iguais. Conserva a base, soma os expoentes. 5 mais 2, 7. Tudo isso está ainda elevado à quarta. Agora, eu tenho a terceira propriedade, que é a potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 7 vezes 4, 28. Então, ficou m elevado a 28, tá? Letra M agora. Na letra M, eu também tenho multiplicação de potência por potência. Então, eu tenho lá p ao quadrado, que multiplica p ao cubo, tudo isso elevado à letra Q. Então, primeiro eu vou resolver o que está dentro de parênteses. Potência de bases iguais, multiplicação, conserva a base, soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Tudo isso elevado a outra letrinha Q. Não importa, potência de potência multiplica. Conserva a base que é P, multiplica os expoentes. 5 vezes Q, 5Q, tá? Multiplica, não tem como multiplicar, então é 5Q. Tudo bem, pessoal? Letra N, de navio agora. Na letra N, eu tenho uma divisão de potência por potência. Então, vai ficar A elevado a 4 dividido por A, tudo isso elevado a B. Então, por partes. Primeiro, resolver o que está dentro do parênteses. Eu tenho a segunda propriedade, que é divisão de potência de bases iguais. Conserva a base A e subtrai os expoentes. Quando não tem nada, é o quê? 1. 4 menos 1, 3. Vai ficar A ao cubo, tudo isso elevado a B. O que eu tenho que fazer? Conserva a base e multiplica. 3 vezes B, 3B. Essa é a resposta, tá? E por último, a letra O. Na letra O, eu tenho ali. Agora, eu tenho uma fração. Olha, eu tenho aqui 1/3 elevado ao cubo e elevado à quarta potência. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Somente multiplicar. Então, vai ficar 1/3, 3 vezes 4, 12. 1/3 elevado a 12. Tudo bem, pessoal? Eu tenho potência de potência. Só isso, eu conservo a base, que é 1/3, e multiplico os expoentes. Tudo bem? Aí, na questão número 2, tá falando 2 elevado, olha lá. Na questão número 2 aqui, opa, passou a página. Tá falando assim, 2 ao quadrado elevado ao cubo é igual a 2 ao quadrado ao cubo? Então, vocês têm que pensar. Vocês acham que é igual ou não? Né? A resposta é não. Por quê? Vamos resolver, né? Ó, 2, vou fazer a questão número 2 aqui, é porque tá pequenininho, né? Então, eu tenho lá 2, tá entre parênteses,
2 ao quadrado, entre parênteses, elevado ao cubo. É isso que eu tenho que respeitar na matemática. Eu tenho um parênteses ali. Tá perguntando se isso é igual a isso daqui, ó. Olha lá. É igual ou não? Então, eu tenho que colocar ali, ó. Primeira coisa, 2 ao quadrado elevado à sexta. Eu conservo a base, multiplico os expoentes. Quanto que é 2 vezes 3? 6. É 2 à sexta. Que é igual a quanto? É igual a 64, se eu for calcular essa potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, e 32 vezes 2, 64, que é 2 elevado à sexta, né? E o 2 ao quadrado ao cubo? Aqui, quando não tem parênteses, eu vou fazendo por partes, né? Então, aqui, ó, 2 ao quadrado ao cubo é igual a 2 elevado a 8. Aqui é igual a 2 elevado a 8. E aí, quanto que é 2 elevado a 8? É 512, tá? Então, não são iguais. Então, eu tenho que prestar atenção. Quando tenho parênteses, eu primeiro eu conservo a base e multiplico. Quando não tem, eu tenho que elevar. Eu vou elevando aqui, depois elevando esse número aqui, tá? Eu vou elevar 2 ao quadrado é 4, 4 ao cubo é 512. Ou então, aqui, eu já vou pensar direto aqui, que 2 elevado a 8, que dá 512. Tudo bem? Então, a resposta é não, por quê? Porque um tem o parênteses, o outro não tem. Eu tenho que respeitar o que tá dentro do parênteses, tá? Vamos seguindo aqui, então. Na próxima página, eu tenho o exercício número 3. No exercício número 3, novamente, não está pedindo para calcular a potência, está pedindo somente para reduzir essas expressões aplicando as propriedades. Então, na letra A, eu tenho lá 32 vezes 16, tudo isso dividido por 64. Primeira coisa, eu tenho que transformar ali em potência de mesma base. Eu tenho que deixar as bases iguais. Então, o número 32 é um número par, eu posso deixar todo ele em base 2. Então, se eu fatorar o número 32, então aqui fazendo a letra A, eu sei que 32 é a mesma coisa que 2 à quinta, vezes, eu sei que 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. E eu sei que 64 é a mesma coisa que 2 à sexta. Entendeu? Então, aqui eu tenho números, mas para usar as propriedades da potência, eu tenho que fatorar esses números em alguma potência de alguma base. Então, fatorando aqui, dá para dividir tudo por 2, 2, 2, 2, 2. No final, você vai ver que 32 é 2 à quinta, 16 é 2 ao quadrado, 64 é 2 à sexta. Agora sim, eu vou usar as propriedades e aplicar. Aqui eu tenho a primeira propriedade, que é a multiplicação de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 5 mais 4, 9. Vou só abaixar aqui o 2 à sexta. Eu fiquei agora com a segunda propriedade, que é o quê? Divisão de potência de base 2. De mesma base, aliás, né? Que no caso é 2. Conserva a base, subtrai os expoentes. 9 menos 6, 3. Então, todo esse número aqui transformado em potência de mesma base, eu consigo transformar tudo em potência de base 2, aplicando as propriedades de multiplicação de bases iguais e de divisão de bases iguais, eu cheguei à conclusão que é 2 ao cubo, tá? Na letra B, eu tenho um número ali, ó, 625 vezes 125 dividido por 25. Então, eu consigo transformar tudo em potência de base quanto? Base 5, porque são números todos que são divisíveis por 5. Então, aqui, se eu pegar o 625, né? Se eu pegar aqui, ó, o 625 e fatorar, dá por 5, que vai dar quanto? Vai dar 125. Dá por 5 de novo, dividir por 5, que vai dar quanto? 25. Dá por 5 de novo, que vai dar 5.
e dá por 5 de novo, que vai dar 1. Quantas vezes eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 625 é a mesma coisa que 5 elevado a 4. O 125 é 5 ao cubo. E o 25 é 5 ao quadrado. Aplico as propriedades das potências. Aqui em cima, propriedade de multiplicação de bases iguais. Conserva a base, soma os expoentes. 4 mais 3, 7. Aqui embaixo eu vou só abaixar, 5 ao quadrado. Agora, segunda propriedade, divisão de bases iguais. Conserva a base, subtrai os expoentes. 7 menos 2, 5. Tá? Letra C. Na letra C, eu tenho o número ali, 81, 27 e 243. Então, aqui eu consigo transformar tudo em potência de base quanto? Base 3. Se eu fatorar o 81, é a mesma coisa que 3 à quarta. Se eu fatorar o 27, é a mesma coisa que 3 ao cubo. E se eu fatorar o 243, é a mesma coisa que 3 à quinta. Aí eu aplico a propriedade. Multiplicação de bases iguais, conserva e soma. 4 mais 3, 7. Repete aqui embaixo. Agora, olhando aqui, propriedade de divisão de bases iguais. Conserva a base, subtrai. 7 menos 5, subtrai os expoentes. 3 ao quadrado, tá? E na letra D, eu tenho ali 343, 7 e 49. Então, eu consigo tudo fatorar em potência de base quanto? De base 7. Então, aqui na letra D, 343 é a mesma coisa que 7 ao cubo, vezes o 7 sozinho é como se ele tivesse elevado o quê? A 1. Não tem nada, é 1. E embaixo, 49 é a mesma coisa que o quê? 7 ao quadrado. Aqui, multiplicação de bases iguais. Conserva a base, soma os expoentes. 3 mais 1, 4. Dividido por 7 ao quadrado. Segunda etapa, divisão de bases iguais. Conserva a base, subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós aplicamos as propriedades da potenciação, que são 3. Multiplicação de bases iguais, conserva e soma os expoentes. Divisão de bases iguais, conserva e subtrai os expoentes. E potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. No exercício número 4, está falando assim: verifique em quais das situações a seguir é válida a propriedade distributiva da potenciação, realizando as operações indicadas nos dois membros da igualdade. Então, aqui, ó, eu tenho dentro do parênteses, na letra A, 2 mais 3, tudo isso elevado ao quadrado. É igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado? Então, você teria que fazer o cálculo para ver se essa igualdade se satisfaz. A resposta é não. Então, na letra A aqui da questão número 4, a resposta é não. Por quê? Olha só. Primeiro aqui, eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Quanto que é 2 mais 3? 5. 5 ao quadrado. Então, vai ficar 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado? Quanto que é 2 ao quadrado? 9. 4. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. 4 mais 9 é quanto? 13. E quanto que é 5 ao quadrado? 25. Então, 25 é igual a 13? Não. Então, pois 5 ao quadrado é diferente de 4 mais 9, que vai dar 25, diferente de 13, se eu fizer o cálculo todo da minha potência, tá? Então, aqui, por que tá pedindo para fazer esse exercício? Para vocês treinarem que quando eu tenho parênteses, eu primeiro somo para depois elevar. E quando eu não tenho separado, eu tenho que primeiro elevar e depois fazer a soma no final. Então, olhando esses detalhes, o resultado dá totalmente diferente, tá? Na letra B, será que essa igualdade é satisfatória ou não? Satisfaz ou não essa igualdade? Ó, na letra B eu tenho 8 menos 5 elevado ao cubo.
tá dentro do parênteses, o 8 menos 5. Então, primeiro eu tenho que resolver dentro do parênteses. Quanto que é 8 menos 5? 3. 3 ao cubo. Quanto que é 3 ao cubo? 27. 27 é igual a 8 ao cubo menos 5 ao cubo? Não. 8 ao cubo é 512. 5 ao cubo é 125. 512 menos 125 não é igual a 3 ao cubo, que é 27. 512 menos 125 dá 300 e pouco, né? Então, não é. Então, a resposta é não, tá? Porque 3 ao cubo é 27 e é diferente de 8 ao cubo menos 5 ao cubo, tudo bem? Então, é só resolver que você vai ver que não é. Na letra C, tem lá, dentro do parênteses, 2 vezes 3 ao quadrado. Quanto que é 2 vezes 3? 6. E quanto que é 6 ao quadrado? 36. É igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado? Não sei, vamos ver. 2 ao quadrado é quanto? 4. 3 ao quadrado é quanto? 9. Quanto que é 4 vezes 9? 36. Então, deu? 36 é igual a 36. Então, satisfez a igualdade. Então, a resposta é sim. E na letra D, mesma coisa. A resposta também é sim. Porque tem lá dentro do parênteses 18 dividido por 6, tudo isso ao cubo. Quanto que é 18 dividido por 6? É 3. 3 ao cubo é 27. Será que é igual ao que está depois da igualdade? 18 ao cubo dividido por 6 ao cubo. 18 ao cubo, eu fiz a conta aqui, dá 5.832. Dividido por 6 ao cubo. 6 ao cubo é 216. 5.832 dividido por 216 dá 27. Então, essa igualdade se satisfaz, tá? A questão número 3 está pedindo só para vocês analisarem a explicação aqui, como que esses dois alunos resolveram esses exercícios, tá? Eles resolveram de forma diferente, porém, são estratégias que cada um utilizou usando os seus conhecimentos de matemática, tudo bem? Nós vamos agora para uma segunda etapa de potência, que é quando o expoente é negativo, tá? Aí tá falando ali, ó, ao realizar as divisões de potenciações de mesma base nas seções anteriores, você verificou situações em que o primeiro expoente é maior que o segundo. No entanto, você já sabe que é possível que o primeiro expoente seja menor que o segundo, e nesse caso, o expoente obtido será um número negativo, né? Quando eu tiver uma divisão de bases iguais e o primeiro número for menor que o segundo, por exemplo, 2 ao quadrado dividido por 2 à quinta, conserva a base e subtrai. 2 menos 5 vai dar quanto? Menos 3. Então, existem expoentes negativos, tá? Aí, nessa tabelinha, na questão número 1, tá falando assim: complete a sequência das potenciações em cada coluna, observando a regularidade de uma linha para outra. Então, aqui vocês vão calcular a potência. 2 elevado à quinta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Que vai dar quanto? Vai dar 32. Então, aqui no primeiro, aqui 2 à quinta é 32. O segundo, 2 à quarta, é 16. O terceiro, 2 ao cubo, é 8. 2 ao quadrado é 4. 2 elevado a 1 é 2 mesmo. 2 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Vocês aprenderam isso lá no 6º ano. Aí depois, 2 elevado a menos 1 significa que é 1 meio. 2 elevado a menos 2 é 1 quarto. 2 elevado a menos 3 é 1 oitavo. E 2 elevado a menos 4 é 1 16 avos, tá? Então, existe expoente negativo. Quando o expoente é negativo, o número fica fracionário e fica positivo, normal. Só que inverte o número. Em vez de ser 1, aliás, em vez de ser 2, é 1 sobre 2. Em vez de ser 2
a elevada a menos 2 é 1 sobre 4, tá? Então, o número, ele deixa de ser inteiro e fica em forma fracionária, quando o expoente for negativo, tá? E aí, na coluna B, mesma coisa, fazer com o número todo com a base 3. Resolvendo também essa segunda coluna de base 3, 3 à quinta é 243. 3 ao quadrado, aliás, 3 à quarta é 81. 3 ao cubo, 27. 3 ao quadrado, 9. 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a menos 1. Aliás, 3 elevado a 0, 1. Todo número elevado a 0 é 1. 3 elevado a menos 1, 1 terço. 3 elevado a menos 2, 1 nono. 3 elevado a menos 3, 1 27 avos. 3 elevado a menos 4, 1 sobre 81. Então, o que a gente vai percebendo é que na letra A eu já apaguei. A gente sempre vai diminuindo, vai dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2. Aqui, nesse aqui, é a mesma coisa. Eu vou dividindo pela base, ó. 243 dividido por 3 dá 81, dividido por 3 dá 27, dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. E vai fazendo a divisão, vai dando 1 terço, 1 nono, 1 27 avos, 1 81 avos. Vamos ver para a coluna C, que é a do 10. Coluna C é a mesma coisa, ó. 10 à quarta, 10 mil. 10 ao cubo, 1000. 10 ao quadrado, 100. 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 0, 1. 10 elevado a menos 1 é 1 décimo. 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 100. 10 elevado a menos 3 é 1 sobre 1000. E assim por diante. Aumenta sempre uma casinha. 10 elevado a menos 4, 1 sobre 10 mil. Então, aqui também eu vou percebendo que eu vou dividindo por 10, dividindo por 10, dividindo por 10, tá? E na última coluna, que são colunas que tem frações de base 2, o que eu vou fazer? 1 meio elevado a 4 significa 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, 4 vezes. Multiplicações de fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar 1 sobre 16. Depois, 1 meio ao cubo vai dar 1 sobre 8. 1 meio ao quadrado vai dar 1 sobre 4. 1 meio elevado a 1 vai dar só 1 meio mesmo. 1 meio elevado a 0, 1. Todo número elevado a 0 é 1, não importa se ele é inteiro ou fracionário. 1 meio elevado a menos 1. Então, agora, o que era fração vai ficar número inteiro. Por quê? Porque quando o expoente é negativo, eu inverto o número. Então, 1 meio elevado a menos 1 é 2. 1 meio elevado a menos 2 é 4. Tá? Então, aqui, quando vai para o negativo, vira fração. Aqui era fração e quando vai para o negativo, a fração vira número inteiro, tá? Aqui, quando o número inteiro vai para o negativo, vira fracionário. Aqui, quando o número fracionário vai para o negativo, vira número inteiro. É o inverso, sempre, tá bom? Aí, na questão número 2, tá falando assim. Explique que regularidade você observou em cada coluna. Então, na coluna A, nós observamos que cada termo da linha seguinte, ele é o anterior dividido por 2. Então, ó, aqui embaixo, ele era o quê? Ele era igual a esse dividido por 2. O outro é igual ao antigo dividido por 2. Então, sempre eu ia dividindo por 2. Então, na coluna A, cada termo na coluna A, cada termo da linha seguinte ele é o anterior dividido por 2. É o anterior dividido por 2.
pegar uma outra cor de caneta aqui. Na coluna B, o que a gente percebeu? Que era também a mesma coisa, só que era dividido por quanto? Por 3. Porque a base é 3. Então, na letra B, cada termo é o anterior dividido por 3. É o anterior dividido por 3, né? Na coluna C, que era da base 10, é a mesma coisa, só que era o anterior dividido por 10, né? E agora na letra D? Na letra D ficou diferente. A letra D é o único que ficou diferente. Porque na letra D eu tinha frações e até que ele virou número inteiro. Então na coluna D, o termo ele é o dobro do anterior e não dividido. Então, cada termo na letra da coluna D é o dobro do anterior. Então, é como se eu sempre pegasse, multiplicasse por 2 e ia fazendo. Vezes 2 dá o próximo termo. Vezes 2 dá o próximo termo. E assim por diante, tá? Então, continuando agora. Questão número 3. Na questão número 3, tá pedindo para resolver as divisões... Opa! Cadê? Expoente negativo. Questão 3. É a página anterior. Aqui. Resolva as divisões de potenciações de mesma base e escreva o quociente de duas maneiras, sendo uma delas em forma de potência. Então, aqui tá só pedindo para vocês verificarem aqui e escrever de forma diferente essas potências ali, ó. Então, ali eu tenho divisão de bases iguais na letra A aqui, ó. Na letra A eu tenho divisão de bases iguais. 5, quando não tem nada, é 1. 5 elevado a 1 dividido por 5 ao quadrado. Então, aqui, uma delas é colocar o quê? Conservar a base, subtrair os expoentes. 1 menos 2 vai dar quanto? Vai dar menos 1. Na letra B, 7 dividido por 7 ao cubo. Conserva a base, subtrai. Não tem nada em cima do 7, é 1. 1 menos 3 vai dar quanto? Menos 2. E assim por diante. E eu posso também colocar em forma de fração. Menos 5 elevado a 1, né? Se for uma outra forma de escrever. Menos 5 elevado a 1 é a mesma coisa que 1 quinto. 7 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 49. 5 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 quinto. Eu transformo em forma de fração quando o expoente é negativo. Ou então, eu continuo deixando a base normal e o expoente negativo, tá bom? Então, esse questão número 3 aí tá simples. Depois eu vou mandar a foto com as resoluções, tá? Na próxima página, tem lá a questão número 4. Tá pedindo para completar as igualdades com o fator que falta, escrevendo na forma de potenciação. Então, aqui, ó, tudo tem que dar 1. Para poder ser igual a 1, qual é a outra potência que eu tenho que ter para poder dar 1? Eu já não falei para vocês, vocês já aprenderam lá no 6º ano, que todo número elevado a 0 é 1, não é? Então, aqui eu tenho que deixar um jeito que dê a potência 0. Então, aqui, ó, na letra A, eu tenho só 5. 5 vezes, que número aqui seria para poder dar o 5 elevado a 0? Eu teria que multiplicar o que aqui? Por 5 elevado a menos 1. Por quê?
porque 5 elevado é multiplicação, conserva a base. O 1 daqui menos o 1 vai dar 0, que é igual a quanto? 1. Na letra B, 5 ao quadrado. Na letra B, ó. Na letra B eu tenho 5 ao quadrado, foi dado. Vezes, que número eu teria que multiplicar para dar 5 elevado a 0? Eu teria que multiplicar o 5 elevado a menos 2, não é isso? Conserva a base, subtrai. 2 menos 2, 0. Que daí vai dar quanto? 1. Tá? Tudo vai dar 1, tudo. Então, para poder dar 1, eu tenho que ter a minha potência elevada a 0. Na letra A, que número daria 0? O menos 1, porque o que eu tenho ali dado é 5 normal. Na letra B, eu tenho 5 ao quadrado. Que número eu teria que colocar para poder dar o 5 elevado a 0? O 5 elevado a menos 2, porque 2 menos 2 é 0. Na letra C, eu tenho 5 ao cubo. Que número eu teria que colocar para poder dar 5 elevado a 0? Eu teria que colocar o 5 elevado a menos 3, né? Na letra D, eu tenho 3 elevado a menos 1. Que número eu teria que multiplicar para poder dar 3 elevado a 0? Multiplicar somente por 3, ou por 3 elevado a 1, que é a mesma coisa, né? Na letra D, eu tenho 3 elevado a menos 2. Que número eu teria que multiplicar para poder dar 3 elevado a 0? Na letra E, teria que ser o quê? 3 ao quadrado. E na letra F, eu tenho lá 3 elevado a menos 3. Que número eu teria que ter para poder dar 3 elevado a 0? O 3 elevado ao cubo normal, sem ser negativo, porque o primeiro já é negativo. Menos 3 com mais 3, 0. 3 elevado a 0, 1. Tudo bem? Aí na questão 5 tá pedindo assim, para justificar a validade daquela formulazinha da propriedade. Então, a justificativa é o quê? Que teve a aplicação da propriedade de potência de mesma base, tá? Então, na questão número 5, é só para vocês perceberem que houve a aplicação dessa propriedade aqui, ó. Que quando eu tenho multiplicação de bases iguais, eu conservo a base, somo os expoentes. E essa soma desses expoentes, eles têm que dar 0, porque todo número elevado a 0 é 1, tá? Então, aí a justificativa é aplicação da propriedade de potência de mesma base. Essa seria a justificativa aí da questão número 5, tá bom? E depois tem uma síntese ali sobre o expoente negativo, né? Tá, uma explicaçãozinha ali. Sobre o expoente negativo, que eu simplesmente transformo em fração. É o inverso do número inteiro. Qual é o inverso de um número inteiro? O número fracionário, né? Então, tem ali, ó, A elevado a N é a mesma coisa que A elevado a menos 1 vezes N. Então, fica 1 sobre A elevado a N, que é a mesma coisa que 1 elevado a N dividido por A elevado a N. Então, aqui tá só explicando que sempre que eu tiver um expoente negativo, eu inverto o número, eu transformo em fração. Se ele tá em fração, ele volta a ficar um número inteiro. E eleva a potência normalmente, tá? E aí tem o exercício número 2, que é pra gente trabalhar um pouco mais essa potência aí de número de expoente negativo. Então, tem ali, ó, resolva as potenciações com expoente negativo. 5 elevado a menos 3. Então, sempre que o expoente for negativo, eu vou inverter o número. Então, em vez de ser 5, vai ser 1/5. 1/5 ao cubo, que é 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5, 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 é 1 mesmo, e 5 vezes 5 vezes 5 é 125, tá? Então, ficou 1 sobre 125. Na letra B, aqui do exercício número 2, na letra B, 10 elevado a menos
5. Então, eu vou transformar em fração, que é para poder o expoente ficar positivo. Então, fica 1 sobre 10. E elevado à quinta. 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10, 5 vezes, que vai dar 1 sobre 100.000. 5 zerinhos, né? Na letra C, eu tenho 0,5 elevado a menos 2. O que é 0,5? É um número fracionário, aí ele está escrito na forma decimal, mas ele é a mesma coisa que 1/2, 0,5. E tá elevado a menos 2, então, se eu tenho uma fração e o expoente é negativo, eu transformo ele em número inteiro. Então, é a mesma coisa que 2 ao quadrado, que é igual a 4. Depois, na letra D, 3/4 elevado a menos 4. Agora, eu tenho uma fração, 3/4, e o expoente é negativo. Para poder o expoente ficar positivo, eu tenho que inverter. Então, aqui, 3/4 vai ficar 4/3 elevado a 4 positivo, porque o negativo eu inverti a fração. 4 elevado a 4 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes, que vai dar 256. E 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes é 81. Então, a resposta é 256 dividido por 81. Então, lembrando sempre, quando o expoente for negativo, eu tenho que inverter a minha base. Se a base for inteira, ela fica fracionária. Se a base for fracionária, ela fica inteira. E se a base for fracionária, só que com dois números que seja diferente de 1, eu inverto. Então, em vez de ser 3/4, é 4/3. E elevo normalmente o expoente. Ele fica positivo e daí eu elevo normal a minha potência. Tudo bem? Então, eu fiz aqui a letra A, B, C e D. Vamos continuar fazendo a letra E em diante, desse mesmo exercício aqui, número 2. Então, letra E. Na letra E, eu tenho uma fração, 5/8, e tá o expoente negativo, menos 1. Então, eu tenho que fazer o quê quando o expoente é negativo? Inverter. Então, em vez de ser 5/8, vai ser o quê? 8/5. 8/5 elevado a 1 é a mesma coisa que 8/5. Então, nem preciso colocar, tá? Letra F. Na letra F, eu tenho outra fração, menos 2/5, e tá elevado a um expoente negativo, tá? Então, aqui, primeira coisa, sempre que o expoente tiver negativo, eu vou inverter a minha fração. Então, aqui, em vez de ser menos 2/5, vai ficar como? Menos 5/2. Tudo isso agora elevado a 4. Então, ó, expoente negativo, eu inverto a fração. E depois eu elevo. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, 4 vezes, vai ficar 625 positivo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 4 vezes, vai ficar 16 positivo. Sempre que o número for negativo e o expoente for par, ele vai ficar positivo. Sempre que a base for negativa e o expoente for ímpar, vai continuar negativo. Aqui não continuou negativo porque o expoente era par. Então, menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25. Mais 25 vezes menos 5 vai dar menos 125. Menos 125 vezes menos 5 vai dar 625 positivo, tá bom? Letra G. Na letra G, eu tenho uma fração, ó, menos 1 sobre 10 elevado a menos 5. Primeira coisa, expoente negativo, eu inverto. 1 sobre 10 é a mesma coisa que o quê? Que 10. Mas como é menos 1 sobre 10, então vai ficar menos 10 elevado a menos 5. Então, aqui, menos 10 elevado a menos 5 vai ser menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. Menos 5 não é mais menos 5, é só 5. Por quê? Porque eu já inverti. Calma.
expoente negativo, eu inverto. Menos 1 sobre 10 vai ser a mesma coisa que menos 10. Menos 10 elevado a 5, só para tirar o negativo que eu inverti. Agora eu resolvo. Menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10 vezes menos 5 vezes vai dar menos 100 mil. Tá? 5 zeros, continua negativo porque o expoente era ímpar. E a letra I, na letra I, eu tenho menos 1 sobre x elevado a menos 2. Expoente negativo, eu tenho que inverter. 1 sobre x é a mesma coisa que x, mas é o menos porque eu tenho que conservar esse sinal que já existia. Eu inverti porque o expoente era negativo e agora ficou 2. Então, menos x vezes menos x é x ao quadrado mesmo, tá? Positivo, por quê? Porque o expoente é par e menos com menos é mais. Tudo bem, pessoal? Então, ó, 3 propriedades de potência, bases iguais, multiplicação de bases iguais, conserva a base, soma os expoentes. Divisão de bases iguais, conserva a base, subtrai os expoentes. Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. E potência de um expoente negativo, o que eu tenho que fazer? Para transformar esse negativo em positivo, eu tenho que inverter o número. Se o número é inteiro, vira fracionário. Se o número é fracionário, vira inteiro. O sinal dentro dele permanece. Se o expoente for par, fica positivo. Se o expoente for ímpar, fica negativo. Tudo bem? Se for um número 1 sobre alguma coisa, ele vai virar um número inteiro. Se for uma fração, 2 terços, eu inverto, vai ficar 3 meios. Se for 6 quintos, vai ficar 5 sextos. E assim por diante. Então, vocês agora têm condições de fazer os exercícios em casa, tá? Como tarefa para me entregar. Tudo bem? Até a próxima aula.